Olá, professoras e professores! Hoje nós vamos conversar sobre o livro O Homem que Espalhou o Deserto, do autor Inácio de Loyola Brandão. Contextualizando a obra e o autor. Em Um Homem que Espalhou o Deserto, publicado pela primeira vez em 1989, quando a questão ambiental ainda não era discutida nas escolas, o consagrado escritor Inácio de Loyola Brandão coloca seu leitor diante de problemas ambientais, exigindo-lhe um posicionamento crítico a partir do criativo e bem elaborado conto do menino destruidor de árvores. A narrativa surpreende. Traça em poucas palavras a trajetória do descaso do personagem em relação ao ambiente em que vive. De ações aparentemente inocentes, chega-se a atitudes absolutamente condenáveis. Inácio de Loyola Brandão, um dos autores mais renomados da literatura brasileira, com mais de 40 livros publicados, entre romances, contos, crônicas, nasceu em 1936 em Araraquara, no interior do estado de São Paulo, mas mudou-se para a capital aos 20 anos, onde vive até hoje. Os temas trabalhados em suas obras, como a perda da identidade, a desumanização, a dissociação entre homem e natureza e os recursos expressivos utilizados para dar forma a esse universo, como a fragmentação, a descontinuidade narrativa e as metáforas, fazem de Loyola um escritor único. O autor ganhou o prêmio Jabuti de Melhor Livro de Ficção de 2008. Em 2016, recebeu da Academia Brasileira de Letras o Prêmio Machado de Assis, principal prêmio literário brasileiro que privilegia o reconhecimento do conjunto da obra de um escritor brasileiro vivo. Motivações ao aluno para a leitura. A leitura de O Homem que Espalhou o Deserto incita a reflexão sobre a crença de que o homem é senhor absoluto da natureza. De história curta, o livro permite a você, professor, a leitura do texto em aula, a discussão a respeito da tensão criada e a possibilidade de fazer o reconto oral e escrito. No conto, a imagem da capa aliada ao texto, em 3 níveis da narrativa, o crescimento do menino, os instrumentos usados por ele e a destruição proporcionada nos chamam a uma reflexão sobre a atitude do homem contemporâneo em relação ao planeta através da ficção e do literário. Desse modo, atende ao objetivo geral da língua portuguesa na BNCC, de utilizar diferentes linguagens, no caso, a literária para defender os pontos de vista que respeitem o outro e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e global, atuando criticamente frente às questões do mundo contemporâneo. Justificativa. O livro é adequado para alunos do 1º, 2º e 3º anos do ensino fundamental, com o tema Mundo Natural e Social e pertence ao gênero conto. O aluno na faixa etária dos anos iniciais do fundamental será atraído pela curiosidade em descobrir, por meio das imagens criadas pelo ilustrador e pelo reconto do professor ou pela própria leitura do texto, a progressão do percurso do personagem rumo a uma possível destruição do meio ambiente e de si mesmo, e a partir daí, refletir sobre essa realidade tão urgente em nosso mundo, o cuidado com o planeta, com o meio ambiente, o amor à natureza e sobre as atitudes que ele pode ter para cuidar do planeta, do ambiente em que vive, dos colegas e de si mesmo. O gênero conto favorece o rápido aparecimento do conflito, do clímax e logo o desfecho que surpreende o leitor. A obra permite trabalhar habilidades descritas na BNCC, como a identificação e narrativas do cenário, da personagem central, do conflito gerador, da resolução e do ponto de vista do narrador, diferenciando narrativas em primeira e terceira pessoas. Orientações de atividades. Vamos trabalhar a pré-leitura? Para o professor. Antes de conhecer o texto criado por Inácio de Loyola Brandão, o aluno será desafiado a usar seus conhecimentos e sua imaginação. A partir do título e do desenho da capa, que pistas são fornecidas a respeito do assunto? B. O que significa espalhar o deserto? Para o aluno. Algumas sugestões de perguntas para os alunos levantarem essas hipóteses. A. Como o homem espalhou o deserto? B. Como começou a fazer isso?
C. Como se sentiu depois de ter espalhado o deserto? Registrar as hipóteses levantadas pelos alunos dessas perguntas. Vamos trabalhar durante a leitura? Para o professor. Enquanto conta ou lê a história, o professor pode ir chamando a atenção do aluno para os elementos que vão aparecendo na narrativa, que marca o percurso da personagem rumo a uma possível destruição da natureza e de si mesmo. Para o aluno, observar os elementos que aparecem no texto que marcam a evolução do menino para uma atitude de destruição do ambiente e dele mesmo. A. Que palavras aparecem no texto para marcar o crescimento do personagem? B. Que palavras aparecem no texto para marcar os instrumentos que o personagem usa em suas diferentes etapas de vida? C. Que palavras aparecem no texto que marcam a destruição ambiental provocada pelo personagem em suas diferentes etapas de vida? D. A partir dessas palavras, reconte a história criada por Inácio de Loyola Brandão. Vamos trabalhar após a leitura? Para o professor. Essas atividades têm a intenção de ampliar o repertório cultural do aluno, trabalhar a produção textual, a interdisciplinaridade e provocar no aluno uma postura mais responsável frente às questões ambientais. Para o aluno, atividade 1. Em jornais, livros, revistas ou internet, procurar com auxílio do professor ou de familiares 2 fatos ou imagens ocorridos nos últimos anos que sejam semelhantes e diferentes às atitudes do homem que espalhou o deserto. Atividade 2. Promover uma investigação do espaço nas imediações da escola. Observar as diferentes manifestações da natureza. Elaborar, a partir dessa observação, um registro, utilizando fotos ou desenhos, ou depoimentos ou entrevistas. Atividade 3. A partir dessa investigação, montar uma relação de 5 atitudes que os alunos terão a fim de melhorar ou conservar o que eles descobriram em relação à paisagem local. É importante discutir a percepção de que todos devem visar ao bem comum. Você pode trabalhar a obra em outras disciplinas, artes, ciências e geografia. O tema principal dessa obra é educação ambiental e os temas transversais, ética, meio ambiente e consumo.